pai teve restaurante por 30 anos em Alegrete, a gente tinha um ponto muito interessante lá em Alegrete. E tava desocupado. E o pai sempre me falava, cara, tu não quer colocar nada aí, o ponto tá desocupado, vou ter que vender ou alugar. E aí eu tava voltando um domingo de Alegrete pra Santa Maria. Pá, cara, no meio da estrada, assim, aí eu quero café naquele ponto. Eu já não tinha quase dúvidas, assim, né? Aí eu lembro bem direitinho, assim, que vocês entraram no carro pra ir embora. Aí tu disse, eu vou de carona que eu vou respondendo uns WhatsApp, vou trabalhando, conversando. Aí logo tu me mandou um textão. Um textão, Marcos. E aí, quando eu li aquele teu texto ali, eu cravei, cara, tem que colocar. É isso. É a confirmação que eu precisava. Tem que colocar um Quero Café aqui. Pô, tem tantos exemplos aí no Quero, né? De tantas cidades que daqui a pouco alguém que não conhece vai na cidade e pensa, mas aqui? E a loja dá super certo. O Quero se encaixa na cidade, mas não é o Quero simplesmente. É a energia das pessoas que estão por trás. A gente tem experiência de outros negócios, né? E essa questão do Quero trazer uma gama muito diversificada de produtos, ela traz, eu acho, que uma longevidade para o negócio. Porque hoje a gente tem vários negócios aí que explodem e começam com uma receita absurda, só que eles não conseguem se manter no mercado. Em Alegrete, eu acredito que o Quero deu certo e Teutônia também, porque se tu for ver, né, apesar de ser um lugar muito bonito e aconchegante, é o básico bem feito. Tem tanta franqueadora, né, que franqueadora, né, e vocês conseguem unir isso e trazer o mais próximo possível. Às vezes a gente escuta tantas coisas externas que em algum momento aquilo, se a gente não cuidar, isso começa a virar uma verdade. Então às vezes a gente escuta tantos outros exemplos de muitas vezes esse trabalho de nós e eles, essa relação não tão legal, isso vai afetando, cara, não, mas calma, isso não é nós, a gente é muito diferente disso, a gente tem algo muito mais forte e não é comercial. Pô, tem as competições saudáveis que a gente faz dentro da rede? Tem, né? Claro que tem. Mas eu não consigo imaginar um único franqueado olhando para a loja do lado e torcendo para ela não dar certo. É um olhando com orgulho e fica, que legal, aquela loja que passou por desafios e tá virando o jogo. Bom, galera, bem-vindos aí a mais um episódio do Essência Q, podcast de negócios, que a gente traz histórias aí de empreendedorismo, de liderança, de formação de equipe, de experiência profissional, pessoal, relacionado ao Quero Café. A gente está sempre trazendo pessoas aqui que trabalham no Quero Café. Essa primeira jornada aí são franqueados e hoje eu tenho mais um casal aqui sentado na frente. Até tá vindo bastante casal, né? Tem bastante franqueado aí que é casal mesmo. Acho que é uma fórmula que está dando certo. E são do Alegrete, estão fechando 3 anos de loja. E gostaria que você se apresentasse aí. Muito bem-vindos, Jean e Paola. Bom, eu sou Jean, né? A gente veio lá do Alegrete, então, 500 quilômetros até Porto Alegre, para conversar um pouco com o Matheus aí, falar um pouco das nossas experiências. Eu sou a Paola. Eu sou a Paola, mãe do Benício, esposa do Jean. E nós estamos aqui para contar um pouquinho, né, amor, da nossa jornada. História da Quero Café, de pais, de empreendedores. Uhum. Eu era bancária. Eu fiquei confuso. O Benício nasceu depois? O Benício... Não, o Benício tinha antes. 4 meses. Tá. Nós viemos em Santa Maria, né? Nós morávamos Ele nasceu lá. na época Covid ali. Bem na época do Covid. Quando eu fui lá na casa de vocês lá olhar o ponto, ele já existia, Ele já existia, né? já existia. Sim, era bebezinho. Tá, tá, te interrompi, pode te apresentar aí. Não, e até a nossa história é uma coisa muito louca, assim, né? A gente era namorado, lembra? A gente era namorado, namorou 4 anos, se separou. Eu tive a minha vida lá, casei, tudo, porque ele não queria casar comigo. Aí casei. E aí morávamos em Santa Maria, né? Uhum. E de Santa Maria decidimos que Alegrete seria uma boa oportunidade para nós, né? Termos a Quero lá. E aí foi... Tá, isso então, na verdade, antes vocês moravam em Santa Maria, daí ali vocês estavam Santa pensando no Quero já. Na verdade, eu sou engenheiro civil por formação, né? Aí eu tinha um escritório de engenharia civil ali nas Alamedas, em Santa Maria, tá?
E a loja da Raquel, ela era dobrando a esquina ali. E esse escritório de engenharia, eu tive ele por 5 anos, lá em Santa Maria, e eu era cliente da Raquel. Eu ia almoçar na Quero Café. E eu gostava muito daquele modelo de negócio, achava muito interessante, muito legal. Achava o cardápio muito variado, aquilo me chamava atenção. E a gente tinha um ponto, que é... O pai teve restaurante por 30 anos em Alegrete, e a gente tinha um ponto muito interessante lá em Alegrete, né? E estava desocupado. E o pai sempre me falava, cara, tu não quer colocar nada aí, o ponto tá desocupado, vou ter que vender ou alugar. E aí eu tava um dia voltando, a Paula tava em Alegrete, eu tava voltando um domingo de Santa Maria, de Alegrete para Santa Maria, né? Voltando pro escritório de engenharia. E tu morava em Alegrete. E o Jean em Santa Maria. E eu, cara, no meio da estrada, assim, aí eu quero café naquele ponto, sabe? Eu quero café naquele ponto. Foi uma coisa muito rápida, né? Foi muito rápido, legal. Foi uma coisa assim na estrada Estalou. Né? E aí eu, na hora, porque a gente tava pensando em algo da alimentação para seguir aquilo que já tinha lá antes, que era o restaurante do pai, né? E na hora eu peguei o celular e liguei pra Paula, olha só, o que tu acha que era o café naquele ponto do pai? Muito massa, vambora. Muito massa. Aí tá, a gente foi, já combinou de ir na Quero Café, conhecer e tal. A gente foi lá almoçar, eu acho. E aí a Raquel tava ali no... A gente foi almoçar, mas a gente começou assim, ó, o que ela faz, onde ela vai, como é que é, onde ela senta, o que com que medo tem. de falar com ela, né? E aí eu não sei como... a gente começou a olhar tudo, assim, ó, cara, deu 5 minutos e ela já tava na mesa com a gente, conversando. Ela conhecia meu irmão da Univates. Muito querida, conhecia meu irmão nos recebeu, né? Super aberta, super solista, assim. Aí ela já tava na mesa conversando com a gente, falando do meu irmão, que ela conheceu na Univates. Aí eu comecei a perguntar da franquia, ela disse, tu tem que conhecer os guri, o Matheus é muito legal. Aí ela já trocou o WhatsApp, já me deu o teu WhatsApp. Aí, cara, a gente conectou naquele momento, assim. Acho que a gente pediu até pra ver a cozinha, né? E ela nos deixou, né? E ela nos deixou. Aí, aquele momento, a gente conectou, assim. E aí, eu acho que eu te chamei direto no WhatsApp, se eu não me engano. Já marcamos uma videochamada no outro dia. Foi rápido, foi muito rápido, cara. Aí eu lembro que na segunda era um feriado, eu acho, e na segunda eu já tava lá. Dia das crianças, dia 12 de outubro. Eu convidei a Gé, minha esposa, eu falei, vamos dar uma passeada no feriado, vamos lá pra Alegrete. Uma passeada em Alegrete. E eu disse, será que ele vem mesmo? Porque é feriado, né, cara? Ele vai vir lá de... Não, e nesse meio tempo Lajeado. De mandar o WhatsApp pro Matheus e fazer toda essa ligação, o Jean... Naquela coisa, eu não vou mandar. Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se vai rolar mesmo. Vamos esperar, vamos conversar com o pai, vamos trocar mais uma ideia. Vamos ver outras, eu muito seguro, tentando, né? Vamos pensar. Não vamos pensar. Vamos falar com ele. E a manda Paola? Vamos lá. O que custa? É só perguntar pra ver, né? E eu já mandou, não, ele quer vir. Não vou dizer pra ele vir agora. Imagina, ele vai vir até Alegrete. Mas ele vai vir, o Matheus vai vir, eu perguntei, não é ele que vai. E aí ficou naquela... Aí a gente falou com teu pai, né, sobre o ponto ali, que foi restaurante há muito tempo, era um ponto perfeito e tava vazio, não tinha ninguém lá. E ele queria muito, né, que fosse novamente aquele ambiente familiar, aquele ambiente onde era um restaurante... aquilo de 30 anos, que tinha uma essência ali deles, sabe? E pra ele ver o Jean lá ia ser... Né? E aí a gente foi atrás. E o Matheus foi em Alegrete. E aí... nunca é tão rápido, tá? Até pra todo mundo, não é pra criar essa expectativa, né? Foi porque eu senti muita energia, eu senti que vocês queriam e principalmente não é tão comum ter a família, ter um ponto onde é que era uma tradição da família, ter um negócio de alimentação, assim, não, meu Deus, fechou todas, né? Foi muito conectado. Tu nos perguntou, lembra? Não, mas vocês já têm o ponto? Sim, nós já temos e tem espaço aberto. Tem tudo. Então, tudo meio que encaixou, né? Foi. E aí eu lembro que, 5 minutos eu tava na mesa conversando com a Raquel e quando chegar lá também, né? 10 minutos tu já tava na sala lá, a Gé com a gente lá também, sim, tomando café ali, conversando. E aí eu já não tinha quase dúvidas, assim, né? Aí eu lembro bem direitinho, assim, vocês entraram no carro para ir embora. Aí tu disse, eu vou de carona que eu vou respondendo uns WhatsApp, vou trabalhando, vou conversando. Aí logo tu me mandou um textão. Um textão no WhatsApp. O Matheus adora um textão, né? Era um podcast, assim.
E aí, quando eu li aquele teu texto ali, eu cravei, cara, tem que colocar. É isso, é isso. É a confirmação que eu precisava. Tem que colocar um Quero Café aqui. E aí a gente foi embora. E aí deu 3 meses de obra, a gente inaugurou bem rápido até. Inauguramos antes do carnaval, né? Foi dia 16? Foi dia 17 de fevereiro 17. de 21. Sim, eu lembro quando a gente chegou, eu não conhecia o Alegrete, né? Longe pra caramba. Se apaixonou. E aí a gente foi entrando, assim, pra um lado mais, assim... Enfim, um pouco construções um pouco mais antigas, assim. Eu, meu Deus, será? A Génia olhou... Ah, amor, mas não quero aqui, tá? Cada cidade tem a sua história. Tá? Não, imagina se tu pega e me diz isso, né? Mas não quero aqui, cara. Mas a gente sempre, ao mesmo tempo, sempre acredita que quando tem essa energia de quem quer, essa energia nunca vem da gente, que era o café. Essa energia de saber aonde botar na cidade, tem que vir de quem tá indo colocar o negócio. A paixão, o brilho nos olhos, isso eu senti em vocês muito forte. Então, aí a coisa faz sentido, né? Sim. É claro que a gente vai para provar, principalmente a característica do ponto, mas a vibração, a vontade de fazer acontecer na cidade... tem tantos exemplos aí no Quero, né? De tantas cidades que daqui a pouco alguém que não conhece vai na cidade e pensa, mas aqui... Né? E a loja dá super certo, o Quero se encaixa na cidade, mas não é o Quero simplesmente, é a energia das pessoas que estão por trás, né? O Jeff me falou uma coisa muito legal, até o Jeff é um cara que se tornou muito amigo meu ali, a gente conversa bastante, troca ideia, a gente gosta mais ou menos das mesmas coisas ali, a gente troca muita ideia, isso é muito legal. E ele comentou uma vez, cara, o que acontece em Alegrete, eu acho que é mais ou menos o que aconteceu em Teutônia. Aquele ponto fica tão legal, sabe? É um lugar tão caloroso, assim, ó, que ele se torna o lugar mais legal da cidade pra ti, sabe? É o lugar que tu sabe que tu vai chegar lá, tu vai ver um amigo pra conversar, até uma pessoa que não tá bem, às vezes ela vai lá porque ela sabe que vai encontrar um conhecido, vai sentar, vai tomar um café, vai trocar uma conversa, né? Ou vai trabalhar, muitos vão lá trabalhar. E acaba sendo o ponto de encontro de todo mundo na cidade. É uma cidade pequena, não tem muitos lugares para ir, né? Se tu vier de fora, 4 da tarde, quiser almoçar, é o único lugar que tem a Quero aberto. Então, acaba sendo um ponto de encontro ao longo do dia. E nas cidades pequenas, isso tem muito pouco. E a Quero acaba sendo aquele lugar que nem é em Teutônia, né? Eu sou formado em administração e engenharia. E eu fui bancário também, que nem a Paola. Então, a gente... essa aptidão um pouco para lidar com o público, e o pai teve restaurante, né? Durante 30 anos. Sim, quer dizer, nesse exato ponto também ajudava a preencher comanda Sim, ficava pesando o prato na balança. Pesando o prato na balança, atendendo. Então, esse contato com o cliente, né? A gente já tinha meio desenvolvido. A Paula, vendedora no Sicredi, né? Gerente PJ ali também, sempre atendendo muito público. O pessoal procurava ela fim de semana para resolver problema, ela respondia, né? Também, acho que é importante falar, né, que a gente não tem só a Quero como franquia, a gente é multifranqueados aí de outra franquia, e também fez a gente desenvolver um pouco esse lado empreendedor, né? A gente não é perfeito, a gente é cheio de falhas, só que a gente aprendeu bastante ao longo dessa jornada. A gente errou bastante, a gente entendeu como funciona liderar, né? Para mim, liderar se resume em gostar de pessoas. É isso, quando tu gosta de pessoas, tu gosta de lidar com pessoas, tudo funciona. Na verdade, sem gostar, não vai ter como liderar, né? Não vai ter como liderar. Ou tem que ter um sócio que vai gostar de pessoas, tu fica só atrás dos números, alguém tem que gostar Alguém disso, tem que gostar, né? E, cara, às vezes é tu só sentar e não falar nada, é tu ouvir a pessoa que ela não tá num dia bom, ela é um baita funcionário teu, ela não tá num dia legal, tu precisa sentar e ouvir ela, porque ela tem muita coisa para falar que ela não pode falar em casa, né? E ela só quer chorar na tua frente ali e falar os problemas dela. E ali tu só escuta a pessoa, ela sai dali super bem, né? E volta a trabalhar. Então, saber ouvir bastante, entender o lado do outro também, eu acho super importante, né? E ao longo desse tempo a gente aprendeu acho que foi tu que falou uma vez, né?
Falam muito, né? O que é lá fora fica lá fora, o que é aqui dentro fica aqui dentro. Não é assim. Exato. Não é assim. O que acontece fora interfere aqui dentro, né? A pessoa tem que estar bem lá fora para ela estar bem aqui dentro, né? Eu acho que a gente até nem enfrentou desafios tão grandes que nem cidades como a Centro Histórico, Guaíba ali, né? Que esses caras dão aula do que eles enfrentaram, né, nesses últimos anos aí de desastres, né? Então, a cultura da Quero, essa essência que a gente chama, né? Ela nos ajuda a passar por funcionário, né, o que a gente sente, né? E eles entendem isso, eles interpretam muito bem isso. E eu acho que a gente tem vários exemplos ali dentro da loja, né? Que acabaram vestindo a camisa da Quero, né? Se apaixonaram pela marca, né? Que ela não é só uma marca. Pelos relacionamentos. Porque eu acho que todo mundo no time da franqueadora já tem essa essência, veste a Quero Café. Então, com esses relacionamentos que eu acho que o pessoal tem essas ligações, é com o bar, é com a cozinha, é com quem vai treinar, criam laços, criam amizades, assim, amizades reais, né? Uhum. E isso dentro do time, com pessoas que trabalham com a gente lá desde o início, se criou muitos laços. Então, o pessoal sabe que vai ligar, vai contar, vai poder procurar, além de trabalho, sabe? Sim. Então, acho que isso é muito importante. E isso é o que a franquia criou com os seus franqueados e os seus próprios funcionários. Então, tipo, o pessoal sabe que quando precisar a gente pode entrar em contato que a gente vai ter uma resposta. Não, naquela de sempre, não tem certo ou errado, mas o jeito do Quero de fazer dessa forma, né? Que se alguns conseguem liderar e formar times isolando a vida pessoal e profissional, legal. A gente não sabe fazer assim, a gente acaba virando um terapeuta, né? Um ouvinte das pessoas e entendendo que a gente tem que o melhor é as pessoas se desenvolverem como pessoas, que a gente vai junto como grupo se desenvolvendo, como empresa se desenvolvendo, e realmente isso vai, é claro que a gente não consegue todo mundo, né, nessa linha, mas vai passando para algumas pessoas, né? Pô, estão 4 anos aí, tem pessoas desde o início, né? Não tem como não citar o nosso barista lá do Alegrete, né? Wesley. É um artista, na verdade, Um artista. É muito legal de ver ele falando, assim, de um dos dias mais importantes da vida dele, quando ele entrou no centro de treinamento em Lajeado. Sabe? Algo que talvez para quem tá passando, ou para nós, é mais um treinamento, é mais uma turma. E para aquela pessoa, assim, é quase que um ponto de inflexão na vida. Ele tem a primeira mensagem que nós mandamos para ele, para a seleção, para ele vir até a Quero. Então, tipo, e não é só ele, sabe? Lá no time a gente tem pessoas que abraçaram isso, sabe? Tipo, a Débora, que hoje nós dois formamos como líder. Para nós foi bem difícil, assim, desafiador formar um líder. A gente não sabia como era formar um líder. Nós não sabíamos se nós estávamos no caminho certo de liderar uma equipe. Então, para nós foi desafiador. Tipo, são 20 funcionários. Nossa, 20 funcionários. Não sei se a gente tem essa capacidade, né? A gente pensava muito nisso. Mas com muita ajuda, com muita conversa. É dessa forma que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que isso foi amadurecendo a ideia da gente procurar uma pessoa, porque nós dois também já estávamos assim, a gente tem outras franquias e tal. O Jean tava... Tem filho. Com a parte ali mais burocrática, ele já tava ficando ali noiado, já tava no estresse. Então a gente, vamos parar, acho que a gente precisa de alguém para nos ajudar. E tu tem que ser maduro o suficiente para entender o momento e a hora certa para que isso vá acontecer também, né? Então, a gente já tinha 2 anos e meio ou 3 de loja ali e decidiu ali colocar uma liderança. E nós mesmo dizíamos assim, não vamos ter gerente. Nós dois estamos aqui para quê? Não precisa de uma gerente, a gente está aqui na loja. Mas isso trouxe, eu acho, uma melhora para a loja, sabe? Eu acho que a Débora também tem essa essência, evoluiu muito, a gente já vinha pensando nisso, veio lapidando ela, tanto o Jean na parte de financeira, a parte de planilhas, hoje ela faz tudo,
Domina, entende essa Ela parte também. entende toda essa parte. O Jean passou para ela muita coisa. Hoje ela tem uma bagagem bem suficiente, assim, tanto de estoque, de controle. Desde lá da seleção, recrutamento até Hoje, seleção, recrutamento e desligamento. Tipo, a gente acompanha ela, Claro. só que todo suporte atrás ali sempre. deixa ela tomar a decisão e a gente pergunta o porquê, como que surgiu, o que que aconteceu. Às vezes a gente interfere quando precisa, mas ela tá sempre à frente de todo o negócio. Ela é a gerente, então até a gente se preocupa muito, né, em não entrar nesse espaço dela, para não tirar essa autonomia. E isso é muito difícil. Até foi uma coisa que a gente aprendeu com vocês, né, que se a gente não delega muito e a gente começa a interferir muito, a gente tira todo o poder de comando da pessoa, né? Do Wesley é muito interessante falar que o Wesley não achou um emprego. Ele achou a paixão da vida dele, né? Na Quero ele achou, na verdade, muito mais que apenas um emprego. Ele achou a paixão da vida dele. Ele se apaixonou pelo mundo dos cafés. Ele tatuou café por tudo nele, né? Ele estuda café, chega em casa e olha vídeo, né? Então ele se achou na vida. Se achou, é a paixão da vida dele, né? E sabe o que eu acho mais legal, assim, porque acontece isso às vezes das pessoas e às vezes vira quase como uma febre, é um tempo e depois a gente tá falando de de 4 anos, assim, é tempo, crescendo. assim, sabe? Então, realmente é algo genuíno, assim, não é tão comum de ver uma coisa batendo tão forte, e o TNT é um grande exemplo, né? Os desafios do TNT, que ele vem participando e vem evoluindo. O último ele tirou quarto lugar, então, cara, aquilo para ele ali é um crescimento, né? É uma evolução própria que ele conquistou. A Débora também, a gente tava procurando um gerente. E muitas vezes, cara, tu não tá enxergando um potencial que tu tem ali dentro da loja, sabe? Eu digo que a gente podia ter enxergado até antes. E aí eu e a Paula conversando, aí um dia eu e a Débora. Cara, a Débora tem todo o potencial, tem todas as qualidades, todas as características. Qual a função inicial dela? Ela começou no atendimento, pulou pro bar, né? E aí depois a gente foi colocando ela na cozinha. Assim que dá. Não, e a gente dizia, né? Tá, mas e essa questão de liderar a equipe? Não vejo posicionamento, iniciativas para isso dela, né? E aí a gente conversando, isso é uma das partes mais difíceis, tu conseguir ter a equipe na tua mão, tu saber que tu pode contar. Manter controle de tudo, né? E cozinha também era respeito. Sim. Só que aí a gente olhando por trás, assim, ela era a mais respeitada. Em várias questões de relacionamento, ela tinha um posicionamento diferente dos outros. E isso vem da pessoa. Eu acho que é muito, né, interno, assim, de tu ter responsabilidades, de tu saber liderar. E às vezes tá guardadinho lá e só falta alguém dar o espaço e lapidar, né? Eu digo que não foi a gente que escolheu ela. Foram eles. Eles que escolheram ela de gerente. Isso é Tanto muito que legal. Antes eu perguntava quem que vocês admiram aqui dentro, assim, que vocês vêem um alto potencial de liderança. Todos responderam a mesma coisa, a Débora. Sério? Sabe? Então... Foi muito legal. Uma já reunião existia que a gente isso fez ali dentro, a gente depois nem sabia. que a gente já tinha tomado, né? Claro que a gente percebia que, tipo, Débora, agora tu vai contar estoque. Ela fazia aquilo muito bem, assim, sabe? Ela ia muito atrás, pesquisava, muito proativa. Muito proativa. Ela tentava descobrir sozinha, pedia ajuda e ela conseguia fazer, né? Aí depois a gente deu o desafio da cozinha, ela foi, né? Acho que ela não sabia, começou do zero, não sabia nada da cozinha, aprendeu tudo ali, olhando pop, ficha técnica. Isso é bom a gente também, eu acho que é bom a gente elencar, né, esses pontos da Quero. Cara, a gente tem um suporte maravilhoso, né? A gente tem pop, tem ficha técnicas que são, assim, minucioso ali o cuidado que foram feitos. Também a parte financeira, né? Que a gente tem o suporte de vocês cara, a gente recebe uma análise financeira todo mês, né? Não sei lá que franquia faz isso, que te passa uma análise, um texto de 2 páginas falando todos os teus critérios ali que tu tem que analisar, né? Custo de pessoal, CPV e etc.
e fala como é que tá teu resultado perante a rede, com gráficos. Então, nossa, isso é muito importante. E a Quero, ela traz um time, uma franqueadora, que estuda muito bem o cardápio que ela vai colocar, para aproveitar o melhor possível dos insumos que a gente tem, né? E eu acho que só com isso que a Quero consegue trazer um cardápio ali com mais de 300 itens, sabe? Sim. Porque vocês estudam muito bem quando vocês vão elaborar um cardápio, né? A questão de desperdício, mas a gente está sobrando iscas de entrecô bastante, vamos fazer um prato do dia com massa, pomodoro, entrecô, sabe? Esse estudo, né? Ainda mais na fase que a gente está vivendo hoje, né? Da inflação, eu acho que esse estudo é muito importante e nos ajuda bastante. Sim. Tá? Eu acho que não dá pra gente falar, a gente tem que falar na gente, falando na franqueadora também, porque é um jogo que você joga junto, né? Sim. E a gente tem muito esse suporte da franqueadora. Eu acho esse ponto, a gente volta logo, mas é que a gente tanto fala e que, inclusive, a gente até é meio repetitivo às vezes, mas é importante ter esse entendimento que não é nós franqueadora e vocês franqueados, não é vocês franqueados e nós franqueadora. É a mesma coisa, né? É o somatório disso, é o trabalho bem feito, esse cuidado com pessoas de vocês lá na ponta, né? E esse trabalho que a franqueadora faz para não é eliminar os desafios, mas minimizar, especialmente quem já trabalhava com alimentação, e é o que a gente talvez mais escute. Cara, como assim? Como vocês dão conta de um cardápio com tantos insumos? Putz, tem bastante erro e aprendizado, tem um monte de melhoria, né? Tem bastante, mas a gente pensa muito, tem um time, né? Termo bonito é multidisciplinar, mas quando a gente vai pensar num cardápio novo, não é só assim, e se a gente botasse isso? Não, peraí, vamos entender se faz sentido, qual é o custo disso, qual é a viabilidade de trabalhar com esse insumo. Putz, mas vamos trazer mais novos insumos, será que ele vai girar o suficiente? Qual outro produto a gente pode usar isso, né? Qual a precificação que o mercado permite para esse produto? Como fica a apresentação dele, né? Então, realmente tem todo um trabalho por trás para diminuir um pouco a necessidade de quem está na ponta ter que pensar nisso, né? Ter que se preocupar com isso e poder se preocupar mais com a gestão das pessoas, com ouvir as pessoas. E eu, particularmente, sou muito fã disso, de formar dentro de casa as pessoas, né? A gente começa a ter... O primeiro podcast do podcast foi com a Sara, que foi alguém formado dentro. São histórias muito bonitas, né? Essa história dessa gerente que vocês formaram. E um ponto antes que a Paula falou, eu acho que às vezes é uma armadilha, assim, que a gente, como líder, a gente olha às vezes para o time e procura a pessoa pronta. Né? Ou às vezes a gente cria a falsa expectativa de que a gente vai para o mercado e vai trazer alguém pronto. E na verdade não é isso, porque se a gente refletir aqui nesses 4 anos o que vocês mudaram como líderes, essa é a jornada e vocês tendo acesso a toda a informação. A pessoa que está ali trabalhando com a gente, ela não, vocês não têm acesso a todo o conteúdo, assim, a poder se desenvolver, e a gente que vai ter que desenvolver ela. Claro que para isso ela tinha as características legais dela, porque esse ponto que vocês trouxeram, ele é o que também o princípio básico de liderança. Uma coisa é o chefe por hierarquia e outra coisa é a pessoa que é um líder nato ali, que já é respeitado pela sua conduta, pela sua forma de conversar, pelo seu conhecimento, né? Como tu falou, foi delegando algumas coisas e ela ia lá e fazia bem feito, né? Então, liderar não é para todo mundo. Exatamente. Mas a gente consegue desenvolver as pessoas que querem isso. Dá para aprender. Dá para se desenvolver em alguns pontos, né? Então, só pegando o gancho aí. Não, com certeza. Acho que a gente foi desenvolvendo essa liderança também com o tempo, né? Até hoje eu não sei se a gente tá pronto. Mas é uma coisa que é uma aprendizagem. Isso é outro ponto super importante. Eu acho que a gente nunca tá pronto. Todo dia a gente tá aprendendo. Todo dia muda. Todo dia. E são personalidades diferentes, são gerações diferentes. Então, a gente tem que estar sempre, né? Eu acho que se a gente achar que sabe, que não precisa mais se desenvolver, é questão de tempo, a gente tá fora. Exatamente. Agora as coisas pararam de dar certo. Tu parou no tempo. Exatamente. Né? Tu achou que tu tinha conhecimento. Se a gente tiver com essa cultura mais humilde, assim, né, de estar em constante aprendizado, eu acho que a gente vai passar por todos os desafios. Vai passar por pandemia, vai passar por enchente, vai passar por taxa Selic alta, vai passar por
vai passar, porque a gente tem uma humildade intelectual para saber que a gente sempre tem que aprender com os novos desafios que vão vir, né? É verdade. É verdade. A gente foi evoluindo bastante com o tempo, né? E a gente foi mitigando nossos pontos fracos, né? E tentando aprimorar os nossos pontos fortes. E aí a gente chega nesses quase 4 anos de loja, já pensando em abrir uma segunda loja da Quero Café, né? Lá atrás, a gente conversou, né? Surgiu a oportunidade de abrir uma loja do lado ali. Aí eu até falei, acho que eu não tô pronto ainda. Vamos esperar mais um pouco, a gente é do mundo. Se tiver que abrir uma loja longe, a gente abre. E hoje a gente se sente, não digo pronto, mas bem mais pronto, né? Bem mais próximo disso, mais preparado. Então, a gente tá olhando aí imóveis, né? Tá nessa fase de análise, mas a gente tem interesse em seguir crescendo com a Quero Café, né? Ter uma segunda loja. Não decidimos ainda como vai ser essa questão de se a gente fica no Alegrete, se a gente sai, se a gerente vai para lá, se a gerente fica e vira sócia. Isso é uma coisa que a gente está estudando ainda, mas a gente tem essa oportunidade a gente tem essa vontade de dar oportunidade para as pessoas também. Isso a gente aprendeu com a Quero. Isso a gente aprendeu com a Quero. Porque a gente vê, nós vínhamos conversando bastante sobre isso, sabe? E a gente vê assim, nossa, viu quem é que vai ficar com aquela loja lá? Viu quem é que vai ficar na frente daquela outra loja? E são pessoas que a gente, sabe, não sei a palavra exata, assim, mas essas oportunidades que a própria franqueadora dá para essas pessoas, de uma forma, nos encoraja, nos motiva também a dar oportunidade para outras pessoas que também estão com a gente, sabe? E às vezes, a gente pensava só o seguinte, né? Tá, vai o Jean pra lá, eu fico com o Benício aqui, tu fica lá. Como assim? Eu vou ficar longe do meu filho, tantos quilômetros né? E aí, hoje, a gente já tem uma cabeça totalmente diferente de 3 anos atrás. Que nós imaginávamos ficar a 500 quilômetros de distância, um em uma cidade, outro em outra, para poder ter um segundo negócio. Né? Então, hoje a nossa cabeça é diferente, a gente já pensa em sim dar oportunidade para outras pessoas e a gente conversa muito como eram as lideranças no passado, né, amor? A questão do teu pai, assim, ó, o que nos remete, assim, a pensar como era antes e o que é hoje, a evolução que isso gerou é significativa, assim, ó, para nos ajudar a permitir que as pessoas tomem atitudes e que se desenvolvam e que a gente dê autonomia para essas pessoas, porque senão a gente não vai conseguir sair do mesmo lugar, né? E a gente precisa dar essas oportunidades para poder crescer. E não é assim, desculpa, não é um ou outro, né? Pensa, talvez a decisão no passado, sem ter uma cabeça, digamos, aberta ou pensando nessa outra forma, botaria super em risco, talvez até a família de vocês, né? Daqui a pouco um ia ficar morando a 500 km de distância do outro, com o filho e tal. Pô, nem aí, como quero, a gente não quer isso, né? Dificilmente eu ia deixar vocês fazer isso. Eu ia apertar tanto vocês até que vocês iam desistir dessa jornada, né? Porque não é isso que a gente quer. A gente quer os franqueados, as pessoas vivendo numa harmonia, num equilíbrio de vida pessoal e profissional, né? E eu lembro direito, mas não é fácil, especialmente quando a gente fala de interior, né? Eu lembro quando lá, hoje nós temos, eu nem sei quantos sócios nós temos, na verdade, né, em algumas lojas próprias, nós temos sócios na franqueadora, o tema do último encontro foi dividir para somar, né, e foi uma coisa que, olha, sabe, às vezes tem os livros, as pessoas que tu, né, buscou lá no passado, assim, e foi muito assim no case da Ambev, né, no Sonho Grande, aquele livro, que conta um pouco, né, de como eles faziam o processo bonito, né, de partnership, mas de dar espaço para as pessoas se tornarem sócias. Isso a gente tem hoje na franqueadora. E eu lembro, até hoje, assim, muitas pessoas acham estranho isso, assim, tá, mas vocês têm, não é só tu e o Felipe, tem mais sócios, mas, cara, como assim? Por que vocês estão dando um pedaço para as pessoas? Cara, não é que a gente está dando um pedaço para as pessoas estão conquistando com o seu trabalho, né? E a gente poder permitir as pessoas se desenvolverem e se tornarem sócias, permite a gente dar espaço para mais pessoas se desenvolverem, permite eventualmente não ter que fazer um cenário desse. Pô, por que não ter
2 ou 3 lojas de Areia Paola sem vocês precisarem se separar, vocês podendo viver como família, mas também não é tão fácil. Então, queremos fazer isso. Exige esse desenvolvimento todo que a gente está falando, de se desenvolver como líder e aprender a desenvolver as pessoas. Mas é disruptivo. A gente conversa com os mais antigos, é alguma coisa que eles não eram acostumados. Assim, como tu vai dar um pedaço da tua empresa para alguém? Como vai dar certo tu passar todo final de semana fora da loja, tu deixou quem lá na loja? Quem é que tá cuidando da loja? Mas tu não tá lá? Então, né, amor, a gente escutou algumas vezes isso, assim. O pai, ele tem uma história brilhante, assim, né? E de muito trabalho, de muito suor. Ele conquistou tudo que ele tem do zero, assim. E é uma pessoa muito inteligente, muito boa para negócio, né? E só que ele tem acredito que muitos daquela época, daquela geração, eram assim também, né? Para eles na época era muito difícil colocar alguém de gerente, alguém de sócio, né? E tanto que o pai vendeu o restaurante para não colocar alguém de gerente. Porque ele não aguentava mais tocar. Não aguentava mais tocar. A mãe botou pilha na cabeça dele para, vamos parar, não aguento mais, 30 anos essa muito cansados, 30 muito anos cansados, de né? restaurante. 30 anos essa loucura, vamos parar um pouco. E aí eles decidiram vender o restaurante, né? E hoje uma das coisas que nos ajuda também é a tecnologia, né? E a gente consegue manter, cuidar de outros negócios que a gente tem fora da Alegrete com o gerente. E eu confesso que eu no início tinha um pouco desse... Eu não tenho vergonha de dizer assim que eu pensava um pouco errado. Eu tinha esse pensamento que... como é que eu vou começar a botar gerente e eu não vou estar junto fisicamente? E aí como é que um funcionário vai virar sócio meu? Cara, hoje eu penso totalmente diferente, né? Primeiro que eu não consigo alavancar um negócio sem ter pessoas boas aliadas a mim. Sozinho, fisicamente, eu não consigo alavancar um negócio. Sim. Vou ficar sempre no mesmo negócio, na mesma cidade. Tu sozinho não escala o teu trabalho. Não escala o meu trabalho. Exatamente. A própria franquia é isso, né? Exato. Tu precisa de pessoas boas para conseguir escalonar o teu modelo de negócio. Então, eu acho que a gente, como proprietário, sócio de uma loja, a gente é a mesma coisa. Entendeu? A gente precisa construir pessoas boas, né? E eu digo construir porque, que nem tu falou, às vezes a gente tem líderes ali que só falta lapidar eles, né? Só falta lapidar. Eles têm todas as características para virarem bons líderes. Mas, às vezes, nem eles sabem disso. E é nosso dever, a gente já passou por esse processo, é nosso dever trabalhar isso neles. Então, hoje eu não tenho vergonha de dizer que eu penso bem diferente do Jean que pensava uns anos atrás, assim, né? E eu acredito muito nas pessoas, né? E acho que elas têm capacidade, sim, de tornarem sócias nossas, né? E é uma forma também de tu manter a tua equipe motivada, né? Porque eles sabem que eles podem crescer junto contigo do teu lado. De crescer, né? Enxerga oportunidade de crescer. Um ponto importante, Gia, para principalmente quem está ouvindo aqui, não confundir um pouco, porque eu concordo da mesma forma que tu, assim, a gente é muito apegado, principalmente dos antigos, àquela frase que faz bastante sentido, que é o olho do dono engorda o boi, né? É super importante, precisa isso, não é? Tu não tá querendo dizer o contrário disso. Mas para a gente crescer e para as coisas darem certo, inclusive para a gente poder ter uma segunda loja, uma terceira loja, ter mais negócios, nós vamos ter que dar autonomia para as pessoas conseguirem cuidar um final de semana do nosso estabelecimento e as coisas darem certo, ou darem mais certo do que errado, porque sempre vai dar um pouquinho errado, né? Sempre vai dar algumas falhas, mas para a gente chegar lá, tem muito suor antes disso, tem muito domínio de processo antes disso, e aí alguns confundem. Porque talvez alguém está ouvindo aqui, tá, mas espera aí, o Quero Café não exige que o franqueado seja operador e dedicado 100%. Exatamente. A gente não avança em nenhuma franquia, nenhuma unidade com alguém que queira colocar um Quero Café como investidor e contratar gerente. Porque a verdade é que para formar esse gerente, primeiro eu preciso saber trabalhar. E eu estou falando isso porque talvez quem está ouvindo não sabe da história de vocês, mas nós estamos fechando 4 anos. Né? Nos primeiros 1, 2 anos, o quanto vocês trabalharam na loja e aprenderam a fazer exatamente o que teu pai fazia. Na verdade, quem dá certo no negócio, esses velhos aí estão aí para nos ensinar.
É lindo tudo isso que eles têm para nos ensinar. O que eles nos ensinaram? Trabalho duro. Trabalha duro, repete isso dia após dia, mês após mês, ano após ano, que as coisas vão dar certo. Eu acredito muito nisso. Mas a gente pode dar esse próximo passo, abrindo a cabeça para uma sociedade e desenvolvendo mais pessoas. Então, ao invés do negócio ser 100% meu, ele pode virar 80% meu e 20% do Jean, que eu estou dando oportunidade, que nunca teve oportunidade, talvez, na vida, e tem o sonho de fazer. E isso é dividir para somar. Isso vai fazendo, isso criar um ecossistema legal. Lá atrás que o Jean falou ali, ó, 2 anos e meio depois que nós decidimos ali enxergar com outros olhos a Débora. Então, nós enxergamos que tinha potencial ali, só que talvez nós estivéssemos de olhos fechados um tempo atrás, porque justamente a gente não estava preparado para liderar uma pessoa e formar essa pessoa. Então, a gente só se tornou, né, decidiu que, bom, agora a gente precisa de uma gerente lá pelos 2 anos e meio. Não, agora sim, a gente precisa de alguém para nos ajudar. Porque a gente já sabe todos os pontos, a gente já vive todo dia aqui no café, a gente sabe o que a gente precisa pôr a mão aqui. Então, agora vamos botar uma pessoa pra nos ajudar. É engraçado que às vezes a gente olha pra ela e a gente pensa, meu Deus, ela tá ficando parecida com a gente. Mas só vai pegando as manias. As pessoas que estão com a gente, cara, é isso, vai virando um xerox, com as suas particularidades, mas começa a falar igual, eu não vou dizer nomes, mas a Gé às vezes escuta eu trocando áudio e fala, meu Deus, mas o que tu faz? Mas ela vai celebrar, a pessoa tá falando igual, parece tu falando, né? E é muito isso é muito lindo, não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual, mas assim, vai tendo uma conexão, ela vai pegando o jeito de vocês, e isso é necessário para vocês conseguirem ir lá e às vezes até frequentar essa loja que passa a ser quase mais da Débora do que do Jean e da Paola, e se sentir bem, sentir assim que a coisa tá... Nossa senhora, isso é gosto, não sei a palavra, mas isso é bom demais, né? E eu enfrentei assim, ó, só fazendo um link, né? Antes tu falou ali da questão de sócio operador, né? Ontem o meu irmão me fez uma pergunta até, como assim? Tu vai abrir a segunda loja como sócio investidor, mas a Quero não é aquela coisa que tu tem que ser sócio, tem que ser operador, tem que estar dentro. Aí eu tive que explicar para ele como é que funciona o processo. Não, mas a gente vai ser sócio investidor assim, ó. A gente já tem uma pessoa que a gente tá lapidando, tá treinando, ela tá evoluindo com a gente. Aí eu vou ser mais sócio investidor do que sócio operador. Exato. E aí ele entendeu o processo, como é que funciona. E tu vê, né? Teu irmão vive um pouco, sabe um pouco. Por isso que é importante, às vezes, deixar um pouco claro que, senão a pessoa confunde, né? O que a gente tá querendo dizer. E principalmente, vocês dois, com toda a bagagem que viveram, sabem hoje que na segunda loja ou na loja lá do Alegrete, se amanhã depois os números não estão mais tão legais de resultado ou de faturamento, antes de olhar para fora, assim, antes de olhar para o mercado, para a macroeconomia e tal, você tá, peraí, como é que tá dentro, assim, aquilo que a gente sempre cuidou tanto, será que está sendo cuidado? Porque vocês sabem o que é importante, o que o cliente, vocês trabalharam e trabalham na loja, né? Daqui a pouco alguém vai ouvir e acha que não aparece mais na loja. Não, vocês acompanham e sabem o que acontece. Vocês sabem o que é importante para aquele cliente que tem que se sentir acolhido, que vem lá e quer comer um prato e a gente serve aquele prato às 4 da tarde. Quando ele vem almoçar no meio-dia, que ele está no intervalo dele ali, não dá para aquele prato chegar, sei lá, em 50 minutos na mesa. Vocês sabem dessas coisas importantes. Se a loja abre às 8 da manhã, é às 8 da manhã que abre, não é às 8h30. Né? Ou o cliente que chega às 8, olha, sabe? Ou no fecha, enfim, vocês sabem dessas coisas e ali de novo mora às vezes uma armadilha que alguns se perdem nesse processo de formação, né? Porque empreender é liderar pessoas, é delegar, só que tem que acompanhar, tem que saber o que está acontecendo e principalmente, eu acho que é o ponto para mim que é mais importante, eu não imagino o Quero onde ele está, se eu e o Felipe não tivéssemos começado do zero dentro da operação. Se nós tivéssemos montado esse negócio sentado nessa mesa, falando, nós viajamos, a gente viu isso, e eu vou contratar o Jean e a Paola para ser o barista. Eu não sei como. Não ia ter como. Então, por isso que a gente tem nessa nossa essência também, cara, tem que aprender o processo. E não é ficar especialista.
quem faz melhor café, o Wesley ou vocês? Né? Quem domina mais a cozinha lá, a Débora ou vocês? Né? Exatamente. Então, as pessoas vão ficar boas nisso, mas a gente tem que saber ter uma visão do todo, né? É muito importante. É muito importante. Eu tenho um exemplo bem legal de um cliente. Logo que a gente colocou a Débora de gerente, né? Tem alguns clientes que vivem dentro da Quero lá. Passam mais tempo que nós, eu acho. Né? E eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar muito dentro da Quero. Fico o tempo inteiro ali dentro, quase. Só que eu montei um escritóriozinho lá nos fundos de casa para a gente tem outros negócios, né? E às vezes eu tenho que fazer algumas coisas da parte da engenharia também. Só um parênteses, galera. Eles moram na loja Na lá, loja. tá? Então, Na assim, loja. esse restaurante que era do pai do Jean é a casa, é tudo contemplado ali. Tudo. Lazer, tudo ali. A piscina, o escritório, o trabalho, o quarto. É tudo no mesmo lugar. E aí, nos fundos, eu coloquei um escritóriozinho para mim ali, quando eu preciso fazer outras coisas, né? Parte da engenharia ou dos outros negócios que a gente tem. E uma vez um cliente, né, que é super clientão nosso, assim, tá todo dia lá de manhã, tarde e noite. Ele disse que quer falar com o Jean. E a nossa gerente, não pode ser comigo, né, tal. Não, tem que falar com o Jean. Aí ela, não, beleza, então vamos passar lá no fundo, que ele tá lá no fundo. Geralmente eu tô lá na frente, dificilmente não tô, mas às vezes eu vou pro fundo para fazer algumas coisas. E aí ele foi lá e disse, senta aí, né, vamos conversar. E aí ele disse, cara, como assim? Como assim que tu não vai estar ali na operação, ali na frente todo dia e conversando com a gente, recebendo a gente? E aí eu disse, não, eu vou estar a maior parte do tempo com vocês, mas a gente tem outros negócios, então eu vou precisar de um tempo, às vezes, para fazer outras coisas, e aí eu vou acabar vindo para o meu escritório, eu tenho que viajar bastante também, aí eu acabo saindo da Alegrete, e a Débora que tá tocando tudo aí, ela vai estar sempre ali à frente. E ele, não, mas tu tem que estar na frente, tu sabe, né, que tu tem que aparecer, né, os clientes gostam de ver a visão do dono ali. E aí a gente começou a conversar ali, comecei a explicar para ele, né, como é que funcionava, como é que o Quero funcionava, e aí ele começou a entender ali e saiu super de boas, né? Hoje ele vai mais ainda no Quero Café, adora a Débora, adora Wesley, conversa com todo mundo ali, se sente em casa mesmo com a gente não estando lá. Só que, cara, isso aí foi um trabalho que a gente teve que ir fazendo ali dentro, sabe? Junto, né? Junto. Porque não é sair a figura ali, nossa, é muito importante. Porque a gente, às vezes, tá só sentado no bar com o notebook, tá fazendo as coisas que precisa fazer, e a gente tá só ali. Não necessariamente trabalhando para Quero, tá fazendo alguma outra coisa. Mas só de tu estar ali fisicamente, as pessoas já se sentem acolhidas. Oi, seu Sérgio. Oi, Marta. Oi. Eles se sentem acolhidos. São clientes de todo dia, que são praticamente nossos amigos, assim. Então, esse diferencial de nós estarmos na loja, a gente vê o quanto isso é valioso, sabe? Claro. Ajuda demais. Eu pego meu note e vou pro salão. Muitas vezes é cansativo. É cansativo, porque tá fazendo algum cálculo ali, tá fazendo tuas planilhas e coisas, tu tem que estar focado. Com a testa enrugada, né? Não tá sendo tão receptivo, né? E tá com aquela cara fechada ali, mas as pessoas estão te olhando e estão te observando aqui, aquele ali tá sentadinho ali, sabe? Eu sento no bar com o notebook, cara, vai passar ali 5 pessoas numa hora ali, eu vou ter que conversar com as 5, vai me cutucar, eu vou ter que dar um oi, eu vou ter que conversar. E a gente gosta disso, né? Claro. Só que às vezes tira um pouco da tua atenção. Só que é muito legal que, cara, quando eu vou pro escritório, eu tenho que fazer alguma coisinha mais burocrática ali, eu sinto falta disso. Sabe? Eu fico 1, 2 horas ali, eu já sinto falta de voltar pra lá, pra passar alguém e eu conversar e trocar uma conversa. O cara fica metade do tempo conversando, metade do tempo trabalhando. E o que a gente aprende ali, né? Nossa. Então, quando tu sai dali, tu sente falta daquilo. Tu te acostuma com aquilo. E isso, pra mim, assim, não é só isso que é importante, mas lá no início tu falou assim, putz, pra se tornar líder a gente tem que se apaixonar por pessoas, tem que gostar de conversar com pessoas. E pra mim, pra dar certo um Quero Café, uma unidade do Quero Café ou algum negócio, tem que se apaixonar por pessoas que tu vai gerir e também por se relacionar com pessoas.
Cara, tem que sentir esse prazer de estar no salão, de estar vivendo isso. Tem que E a gente tem essa característica, né? Alegrete, cidade pequena, Teutônia, cidade pequena. Todo mundo se conhece. A gente foi inclusive o pré-requisito lá de pensar em franquia para que cada loja tivesse um dono criando esse relacionamento. Que antes tu falou diversas vezes, tu até falou do que era o café de Santa Maria, mas era o café da Raquel que tu estava te referindo. Exato. Né? Mas também para crescer e se desenvolver, a gente tem que deixar novas pessoas criarem a cara. Enraizar. Né? De com o tempo ser mais o café da Débora e do Wesley e da galera do que do Jean e da Paola. Exato. Para mim e pro Felipe foi a mesma coisa. Cara, como vai ser cidade pequena, galera? E com o tempo, novas pessoas foram surgindo, né? Pessoas que estão aí com a gente também há 5, 6, 7, 8, 9 anos. A Raquel, inclusive, também trabalhou na loja em Teutônia lá. A Denise está com a gente. Pô, tem um monte de gente que está com a gente há tanto tempo. E, na verdade, vai desenvolvendo vínculos tão fortes quanto ou mais. Sabe? E só vivendo isso e vendo para tu... Porque a gente chega a achar que o Jean e a Paola são insubstituíveis e não são. É importante tudo isso que vocês falaram, mas é incrível de ver como as pessoas também vão se desenvolver. É isso. Né? Acho que faz uns 2 ou 3 anos, assim, na época de Natal, no final do ano, eu recebi uma mensagem e eu me emocionei lendo porque isso é muito legal. Era da loja de Teutônia e aí tinha acontecido uma cena lá que a cliente, que era cliente desde o início, viu e achou muito linda a atitude, né, do rapaz que trabalha com a gente também até hoje, com um menininho que veio lá e deu um copo d'água e tal, né, teve uma atitude de carinho, assim, né, bem legal. E ela falou assim, é muito legal de ver que vocês não estão aqui, mas a essência de vocês está aqui. Aí tu assim, isso dá um carinho, assim, sabe? Tá sentado às vezes, sei lá, daí de fato no escritório, não tendo mais isso, porque o meu papel hoje não é mais isso. Se eu ficar 80% do meu tempo trabalhando dentro de loja, eu não vou estar cuidando de outra coisa. E a gente tem saudade, a gente gosta disso, sabe? Então, quando tu escuta isso, tu assim, mas que coisa bem boa, sabe? Que legal de ouvir que a essência... Então, escutar o relato de algum cliente lá do Alegrete que tem vínculo com vocês e que logo depois tem vínculo com outras pessoas, com alguém lá de Passo Fundo, com alguém lá de Chapecó, de Capão. Isso é gostoso demais, assim, sabe? A gente tava... a vida toda vai se misturando, né? A gente tava domingo no café, no Quero Café lá do Litoral, lá em Capão. E aí... não, desculpa, era no dia 1º. E daí, daqui a pouco, a mesa do lado... pegou, eu fui no caixa, daí a moça pediu pra Gé, esse cara é esse cara aqui e tal, né? Tava olhando, era alguém que é super apaixonado pelo Quero Café, que é clientão do Quero Café, e tava olhando a história do Quero Café e tinha me visto sentado ali. E eu ainda hoje tenho dificuldades de estar sentado numa loja não com a camiseta preta pronto para cair na operação, sabe? Sim. Eu acho errado, assim, eu estar lá com uma camiseta branca e de bermuda, sabe? Tem sempre vontade de querer estar ajudando, de observar alguma coisa e tal, né? Mas ao mesmo tempo, porque a gente sempre lembra ou fica cuidando dos errinhos que eventualmente acontecem, assim, né? Mas é tão confortante quando a gente vê isso, que a gente falou, esse cliente foi te cobrar isso. Ele foi lá tirar satisfação. Como assim tu não vai mais estar na loja? E hoje ele tem um vínculo super legal com a Débora. Olha só o que esse cliente fez, cara. Ele pegou meu WhatsApp e ele me mandou um imóvel de uma amiga dele, numa esquina, numa praça lá em Bagé. E disse, cara, consegui um imóvel pra te pôr uma loja em Bagé. Tá aqui e vou ter que passar lá. Ele quer que nós estejamos em todos os lugares. Ele tem campo em Bagé também, né? E aí ele disse, tá aqui o nome dela, ela é super querida, só tu falar com ela e conversar com ela pra vocês abrir uma loja em Bagé. Ele queria que nós colocássemos aqui no Café em Bagé. Pra chegar a ver que nível chega o relacionamento com o cliente, né? Isso é fantástico, não tem. A gente tem, poderia citar vários clientes aqui nossos, né? Que são fantásticos, assim, eles vão de manhã trabalhar, vão de tarde, vão de noite, vários. Lá na inauguração, geralmente no discurso lá, para falar com as equipes, eu falo, galera, se preparem que vai ter clientes que vão estar aqui dentro mais tempo do que vocês. Principalmente falando para a galera de equipe, que tem ali suas 7h20 por dia, né? Eles olham assim, eu falei, espera que vocês vão ver isso acontecer. E é batata, né? Não tem, né? Tem gente que passa muito tempo lá dentro. Uma coisa muito legal aconteceu esses dias, eu atendi com o Smart ali, o primeiro casal que chegou lá, né? E eles sentaram ali no sofazinho.
E eu cheguei e disse, bom dia, sejam bem-vindos, vocês são os primeiros clientes da Quero Café, Alegrete. E Lá aí na inauguração. Na inauguração. E aí eles me olharam surpresos assim, ó, sério, a gente só passou aqui na frente e entrou. Aí, cara, esse ano eles foram de novo na Quero Café, eles não são de Alegrete. E eles... eles não eram de lá. Não. E aí eles me viram ali na Quero, me chamaram na mesa e eu nem Que lembrava legal. deles, né? Que legal. E eles me falaram, a gente é o primeiro cliente daqui, tu nos atendeu. E aí eu dei uma cortesia pra eles lá, né? Começamos a conversar e tal. Muito, muito legal. Eles lembraram, mas tu não lembrava. Eles lembraram deles de mim. E eu não lembrei deles tu porque na tava correria na ali, tava correria. tenso, né? Nervoso, nem sabia o que tava acontecendo. Tá louco, né, cara? Tava tremendo. E aí eles lembraram de mim, tu nos atendeu, a gente foi o primeiro cliente daqui. Que legal. Aí, me arrepiei quando eles falaram assim, né? Isso é muito legal. Tá, galera, e vocês dois, além de sócios, são um casal, né? Tem filho. Mais isso. Tem mais, são sócios em outros negócios também. Sim, temos gerentes em outros negócios. Então falem a gente quer outro filho. Querem outro filho? Ao vivo, compromisso aí, galera. Nós vamos começar uma discussão aqui. Não, Matheus, inclusive, sobre discussão, podem agora contem pra gente um pouco como é que é o desafio ou o benefício de trabalhar em casal aí. Não é fácil, né? Lá. Não, eu vou falar agora assim, ao vivo aqui, ó. Umas coisas que tu vai falar, né? É assim, ó, é outra quero e um filho. Você não tem outra quero. É uma condição. É uma condição, ou entendeu? É uma chantagem, então, assim, ó, na verdade. Resumindo. Que é outra quero, então é outro filho. Toda a história de vocês também começou lá com a Raquel, né? E a Raquel tá vivendo exatamente exato. isso. Segunda loja, segundo filho. Admiro demais a Raquel. A Raquel não tem medo de nada. Nossa, a Raquel é sensacional. Foi quem nos motivou aí. Eu tô Covid, grávida, e quero agora de novo. Não, olha, é um desafio diário, assim, a gente aprender a conviver nos negócios e também no relacionamento e também educar um filho e tudo, né? Então, muitas vezes a gente teve várias, né, discussões de saber como lidar com as situações. E a gente mesmo, com o passar dos tempos, né? A gente não discute muito, né? Não, só uma vez. Não, sério, a gente não discute, não, né? É difícil. A gente sempre entra num acordo. E então não discute a ponto de virar uma briga, mas isso, conversam sobre divergência de opinião. Exato, é que o discutir é uma coisa, né, uma palavra forte, sim, mas não chega a ser uma discussão. Não, diálogo. E a gente tem muito diálogo, assim, e nesses diálogos a gente foi meio que construindo uma forma de cada um cuidar de uma parte, sabe? Então, eu zero burocracia, números, odeio toda essa parte aí, então ainda bem que o G é apaixonado por isso, porque daí ele cuida total. E eu adoro me relacionar com pessoas, eu adoro conversar. Pra mim, a cozinha é um ambiente que eu me sinto mega bem, eu amo estar ali junto, então... isso tudo, sabe? Essa parte de relacionamento com pessoas, cozinha, estoque e toda essa... a gente foi construindo A gente foi construindo, né? A gente desceu ali, tá lotada, quero... vamos lá. Eu Cada fico na frente no bar e tu vai pra cozinha. E foi, sabe? Paula sempre me ajudando ali também a fazer a contagem do estoque, fazer pedidos, né? E a gente ficou, eu mais na parte da frente, a Paula mais na parte da operação ali da cozinha. Cara, a gente gostou disso, né? Dessa divisão, a gente foi evoluindo assim, né? Se precisar trocar, a gente se ajuda, o inverso também, importante falar isso, né? A Paula se tiver que ajudar no bar, eu se tiver que ajudar na cozinha, né? Aí a gente dá palpite, a gente se ajuda, a gente aceita opinião, a gente não se separa a ponto, eu cuido só disso, não. A gente se ajuda como um todo. Mas no pega pra correr ali, a gente, um vai pra frente, outro vai mais pro não precisa nem falar nada, a gente só se olha assim, né, e já sabe o lugar. E a gente já sabe o que tem que fazer pra funcionar. Tem que fazer, enfim. Então, a gente a gente tá construindo isso cada vez mais forte, né? Cada vez tem funcionado mais com a gente isso. E, claro, tem coisas assim que eu digo que a Débora é uma mega mão pra nós e a pessoa deve... como é que eu faço pra ser uma Débora, ou, né, pra chegar onde a Débora chegou? Eu acho que sempre a gente fala, né, amor, não é só fazer, é fazer bem feito, né, fazer com um olhar diferente. Eu acho que muito essa questão, assim, ela era muito... questionava, perguntava muito, ela teve um olhar muito
para o redor, não foi só aquela coisa assim, ó, bom, eu sou bar, eu vou cuidar só o bar. Não, ela tinha aquele olhar acima de saber que aquele cliente não tinha sido atendido, que aquela pessoa que chegou estava sem cardápio na mesa, que a cozinha estava atrasando por quê, que o estoque estava sendo contado, mas aquele item estava para mais, que Vou roubar faltou... uma frase de vocês agora, é melhor feito do que perfeito, né? E ela é uma pessoa que carrega muito com ela isso, sabe? Cara, melhor eu fazer do que eu fazer perfeito, né? E ela pegou isso muito da gente, de tipo, não postergar alguma coisa, sabe? Tem conversas assim e decisões, por exemplo, saiu um prato errado da cozinha, tá? Vamos supor. Cara, tem que ir lá e resolver na hora isso. Sim. Porque senão pode sair 2 pratos E errados não da querendo cozinha. entender quem fez Exato, aquilo e cria só aquela... resolve. Né? Depois tu vai pros finalmente, né? Mas resolve aquilo, não deixa repetir. Você não vai acontecer ao longo do dia de novo, né? E ela carrega, ela vê o problema, ela vai lá apagar o fogo na hora, né? Ela resolve. Nem que seja provisório ali, né? De imediato, depois ela resolva por completo, mas ela carrega muito com isso. Fazer, né? Não pensar 2 vezes, vai lá, faz. Depois tu resolve da melhor forma. E o ponto, e também eu acho que fica muito claro, vocês contando sobre ela, assim, na verdade, não é que vocês criaram a oportunidade, ela foi criando a oportunidade, né? Ela foi fazendo algo a mais, e aí a oportunidade de ser gerente apareceu. Sim, né? isso aí. É parecido com a história da Sara, né? Eu fiz Sim. uma pergunta aqui quando a Sara tava, eu disse, Sara, e esse teu olhar mais curioso, essa tua vontade de aprender o que aquela tua colega fazia bem na régua de pedidos, e depois isso, depois daquilo. Isso era porque tu sonhava já em se tornar sócio-operadora? Não, eu nem sabia que podia ser. Sabe? Isso eu acho que é super importante pra galerinha que trabalha no Quero aí, que é um monte de gente, né? Que são mais de 1000 pessoas que querem alguma oportunidade. Tem que fazer algo a mais. Tem um monte de oportunidade, mas a gente tem que construir essa oportunidade, né? Porque hoje o mundo é muito imediatista. Essa geração é muito imediatista. Eu tô 1 mês, eu já tô mostrando, não, olha quanto tempo a Débora construiu tudo isso. Foram 2 anos e meio, quase 3, e logo que ela entrou não era perfeita, faltava muita coisa, foram muitas conversas, né? Uma característica muito importante dela, assim, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que a gente pensava sempre também numa pessoa que tivesse boa relação com todo mundo. E sempre que a gente pensava nisso, vinha o nome da Débora pra gente, né? A Débora, cara, se botar ela na cozinha, ela se dá bem com todo mundo, sabe? Não entrava muito em fofocas e tal, sempre na dela, quieta, mas se relacionando muito bem com todo mundo, né? Tinha boa comunicação interpessoal com as pessoas. E aí, isso aí foi evoluindo. Além de ser boa profissional e fazer tudo certo, eu acho que o relacionamento com as outras pessoas é um ponto crucial. Assim. Isso nem se fala, ela fazia tudo muito bem feito, mas ela tinha uma relação muito boa com todo mundo, né? Não tinha ninguém que dissesse, eu não gosto dela, sabe? Ela conseguia ter essa comunicação com todo mundo. Isso aí foi evoluindo e a gente foi percebendo. E aí um ponto de atenção, né, que ela já deve estar bem avançada nisso. Às vezes a gente é muito bom em relacionamento, mas quando a gente assume um cargo de liderança, a gente tem que aprender a ter as conversas difíceis. E aí é um ponto a ser desenvolvido, né, que não é fácil ter conversas difíceis, especialmente quando a gente é legal, a gente é um bom colega de trabalho e tal. E aí, quando a gente é um colega de trabalho e passa a ter um cargo de liderança, às vezes a gente tem que conversar com aquele nosso amigo, que segue sendo nosso amigo, mas agora eu tenho que dar uma ajustada em alguma coisa, e nem todo mundo está preparado para ouvir isso. E isso torna a liderança um pouco pesada, um pouco solitária, e são coisas que a gente precisa ajudar essa pessoa, a Débora ou quem for, a ir desenvolvendo, né? Porque... Ponto muito importantíssimo, tu falou. Nós já tivemos outras experiências na loja, e tu preparar a cabeça da pessoa para o que ela vai tomar de pancada é importantíssimo, porque vai ter pancada. Quantas pessoas já passaram ali, Sim. né? E quantas pessoas passaram, quantas oportunidades poderiam ter tido nesse momento de ser uma gerente ou de se tornar um subgerente, ou enfim. Nós tivemos uma pessoa que para mim era muito boa funcionária, era muito excelente. Nossa, assim, ó, excelente funcionária. Ela fazia tudo, pegava tudo exatamente no perfil da Débora. E nós achamos que aquele era o momento.
bom, então agora a gente vamos dar o cargo para ela, vamos ver como é que vai ser. E a gente achava que esse relacionamento ia ser mais fácil ainda, né? Do que quando a gente colocou a Débora lá. Ela permaneceu com a gente ali, acho que uns 6 meses, e ela não conseguiu ficar. A gente dando suporte, conversando muito. Uma pessoa muito boa, assim, muito boa. Trabalhadora. E ela não aguentou esse, digamos... essa pressão. Sabe? Exato. E ela não aguentou. eu não sei, assim, ó, talvez ela não quis ficar, ela pediu pra sair. E talvez até faltou um pouco da nossa parte e a gente em preparar a cabeça dela para o que ela ia receber, né? Porque gerência é um cargo que muitos almejam. Então, tu tem que preparar a pessoa porque ela vai receber, né? Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai vir contra, né? Vai formar aquela equipe do contra. Então, e tu pegar, saber trazer essa equipe para ti, né? Então, talvez faltou um pouco da nossa parte também de preparar melhor ela para receber tudo isso que ela ia receber, né? Sim. Preparar a cabeça dela para isso. E acho que talvez a pressão ali fez ela desistir. Exato. Né? Mas é uma pessoa muito boa que talvez, e se um dia tiver que voltar a trabalhar com a gente, tá... Antes de acertar, a gente errou, né? Antes de acertar, a gente errou. Então, tem erros eu acho diários, que é importante assim, a gente falar isso, porque, cara, eu acho que o maior proveito que podem tirar também da nossa jornada são os erros, né? Exato. É muito fácil falar tudo que a gente acertou, mas é nos erros que a gente aprende, então... E às vezes alguém escutando, seja uma aula, seja um podcast, seja uma coisa... de alguém ensinando algo, a gente pensa assim, nossa, mas eles são muito bons, eles acertaram na veia. Não, mas é que para acertar tem um monte de erro, né? Tem um monte, ou alguns até definem, nem tem erro, tem aprendizado. Né? Tu vai aprendendo. E isso é muito real, assim. Uma coisa é eu saber o que eu faço aqui, minha atividade, eu desenvolvo outra atividade, só que quando tu vai para um cargo de liderança, é uma nova habilidade que tem que desenvolver. Exato. Então a pessoa tem que estar aberta a se desenvolver e nós, como líderes dessa pessoa, temos que lembrar que a gente tem que formar essa pessoa nessa nova habilidade. Ela não tem isso aí pronto. Exato. Né? Daqui a pouco vai pensar, mas eu também, ninguém me formou. Mas talvez você está 4 anos aprendendo com erros e acertos e pensa quantas pessoas passaram contigo, quantas pessoas como tu hoje conversa com as pessoas e como tu conversava com as pessoas no passado, essa é a mesma curva de aprendizado que essa pessoa precisa ter, né? E tu tá aí a gente tá aí, na verdade, para ensinar essa galera. Tem aquela frase, né, aquele ditado que dizem que os inteligentes aprendem errando e os sábios aprendem com os erros dos outros, né? A gente tenta ouvir cada vez mais os erros dos outros para tentar chegar perto do sábio. Então a gente mitiga a gente nunca vai ser perfeito, a gente vai sempre errar, né? A gente não consegue ser sábio o tempo inteiro, mas a gente consegue mitigar um pouco dos erros ouvindo as histórias dos outros. Perfeito. E acho que isso é o benefício também da essência aqui, né? Da gente de trocar ideia, ouvir, assim, eu falo assim, não é uma certeza de que alguém já passou exatamente pelo mesmo desafio, mas alguma coisa muito parecida alguém já passou. Sim. Né? Que vai poder te dar no mínimo, não querendo te ensinar, mas no mínimo te relatando o que ela passou naquilo. E aquilo vira se tu é sábio, um aprendizado para ti evitar ou mitigar aquele risco. E a gente já está passando um pouquinho do tempo aí, mas uma coisa também que eu queria, que a gente já trocou algumas vezes sobre essa questão dos desafios de insumo, né? Inclusive nesse momento que a gente está passando agora, de inflação de custos, e uma coisa que lá no passado, assim, a gente até, no mercado de franquia, era... talvez até hoje seja visto assim, meio como um patinho feio, né? De uma rede que vai na contramão do modelo tradicional de franquia, que é pensar num cardápio mais enxuto, em menos processos, em menos colaboradores. E, na verdade, o que a gente aprendeu a fazer foi um negócio complexo, com muitos insumos, com mais de 400 itens no cardápio, com mais de 300 itens diretamente utilizados na produção. E durante muitas vezes a gente questionou no passado, quando a gente ouvia e escutava outros modelos, cara, será que tá certo? Será que a gente não tem que simplificar um pouco? E o tempo foi nos ensinando o tempo e os números e os dados,
que essa complexidade também em alguns momentos se mostra sendo uma fortaleza nossa, né? Então, dividir um pouco de como vocês enxergam isso versus outros modelos aí que vocês também têm. Sim, a gente tem experiência de outros negócios, né? E essa questão do quero trazer uma gama muito diversificada de produtos, ela traz, eu acho, que uma longevidade para o negócio, né? Porque hoje a gente tem vários negócios aí que explodem e começam com uma receita absurda, só que eles não conseguem se manter no mercado, né? A gente tem outros negócios e esses outros negócios nossos, por exemplo, dependem de um produto. Cara, se esse produto sobe o preço do insumo dele, preço de custo, CPV, estoura a tua margem e a gente não tem como trabalhar com outros produtos para conseguir mexer nesse CPV, por exemplo, né? E na Quero, como a gente tem vários produtos, vamos pegar agora a questão de que o café subiu, né? E a carne subiu bastante também. Mas o leite está caindo. Então, a gente, assim, como a gente tem uma gama muito grande de produtos, a gente consegue trabalhar. Fica diluído, né? Fica esse diluído. Eventual ajuste de algum item específico. Ele não né? impacta tão absurdo. Ele não inviabiliza o mês, o trimestre, enfim, nosso de trabalho. Exatamente. E eu acho que é isso que torna o Quero mais longevo do que outros negócios, né? E o Quero aí acho que já passou de 8 anos, né? Sim, esse ano fecha 10. Vai fechar 10 anos já. Então, já se provou ao longo do tempo, né? Vai fechar uma década já. E acredito aí que tem grandes, bons anos para nós futuramente, se Deus quiser. E também essa de controle de custos, assim. E também a gente acredita que essa amplitude toda do cardápio faz a gente conseguir performar bem lá na Alegrete. Lá em Teutônia, lá numa cidade pequena, lá aqui em Porto Alegre, né, numa cidade grande. Então, sim, a gente sempre fala, ia ser muito mais fácil para nós três estamos sentados aqui se nós tivéssemos 10 itens no cardápio. Ia ser mais fácil de gerir o estoque, as compras, enfim, os processos. Ia ser barbado. Mas é como modelo de negócio seria mais fácil, mas será que é isso que o nosso consumidor quer, né? Exato. E lá em Alegrete, né? Logo que a gente entrou, o pessoal achou, mas é um lugar muito bonito, deve ser caro, e o pessoal foi aprendendo com o tempo que a gente tem preços acessíveis, que é um lugar bom, né? É um lugar muito agradável de se sentar, de trabalhar. Tem muita gente, a gente tem um espacinho mais reservado que o pessoal vai lá trabalhar de manhã e já toma um café da manhã e fica por lá. Já almoça, já lancha e já janta. E já almoça e já lancha. Coworking com soluções gastronômicas. Tudo. Né? Então, o Quero, ele consegue trabalhar muito bem esses diversos públicos ao longo do dia, né? E eu acho que, na verdade, o nosso diferencial hoje é o nosso cardápio diversificado e grande, né? Completo. E nos dá uma segurança. Nos dá uma segurança, no negócio, assim, e da gente ter essa... Imagina se a gente fosse só café, agora com a alta do café, por exemplo, né? Cara, a gente já tá com a corda no pescoço. Né? Só que a gente não é só café. E em Alegrete, eu acredito que o Quero deu certo, em Teutônia também, porque se tu for ver, né, apesar de ser um lugar muito bonito e aconchegante, é o básico bem feito, né? Ali tá o básico, não tem muita invenção. É tu chegar lá e almoçar um a cavalo gostoso, né, bom, bem feito, quentinho. Então, o Quero é um lugar muito bonito lá em Alegrete, muito legal, aconchegante, mas que ao mesmo tempo é o básico bem feito. E isso chama as pessoas no interior, né? As pessoas gostam disso. Chama as pessoas para recorrência. Para recorrência, né? Isso aí. Isso chama a pessoa para virar um cliente recorrente nosso, que é o que sustenta o nosso negócio. Às vezes um outro negócio, né, que é essa febre que explode, é aquele consumo de exceção. Que foi algo que lá no início aconteceu com o Quero Café de Teutônia. Né? A gente trouxe ali as taças, os cafés, e isso causava aquele boom das pessoas vindo no sábado, no feriado e tal. E a gente estava olhando, mas esse não é o nosso cliente principal. Uhum. A gente tem que ouvir o Jean e a Paola, que trabalham aqui no Scred, que vem 2 ou 3 vezes por semana. O que eles estão falando? O que eles querem que a gente faça diferente? Por isso que o cardápio se moldou tanto para esse outro lado, a gente virou um lugar
do dia a dia das pessoas. E não, a gente tem produto de exceção, né? Tem coisas legais para, sei lá, vou consumir uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, mas tem produtos para quem vem todos os dias lá, assim, né? Exatamente. Outra coisa que eu acho importante citar, né, a flexibilidade que a gente tem com a franqueadora. Não vai nos dizer sim sempre, né? Vai ter não. Mas é importante citar que vocês nos escutam. A gente, quando pediu para fazer a ceia de Natal, que é algo que não tinha no Quero Café, né? A gente fez aquele ano, né? Vendeu bastante. Vocês nos ajudaram a montar, a calcular CPV. Quando a gente pediu para criar um Instagram próprio, vocês saíram atrás, pesquisaram, nos mostraram o porquê não. Então, eu acho que, cara, tem tanta franqueadora, né, que, franqueado é franqueado, franqueadora é franqueadora, né, e vocês não. Vocês conseguem unir isso e trazer o mais próximo possível, né, o mais perto possível, o franqueado da franqueadora. Então, isso acho que ajuda bastante a alavancar o negócio. E desde o que está acontecendo aqui nessa mesa, essa troca, os nossos webinars mensais, nossas trocas de mensagens, os WhatsApps gigantescos, os encontros nos franqueados, eles são importantes para a gente se retroalimentar desse sentimento bom. Se conectar. Porque eu tenho uma teoria, assim, mas sobre diversos assuntos da vida, às vezes a gente escuta tantas coisas externas que em algum momento aquilo, se a gente não cuidar, isso começa a virar uma verdade. Então, às vezes a gente escuta tantos outros exemplos de muitas vezes esse trabalho de nós e eles, essa relação não tão legal, isso vai afetando, cara, não, mas calma, isso não é nós, a gente é muito diferente disso, a gente tem algo muito mais forte e não é comercial, não foi do nada que surgiu esse nome Essência Aqui, é porque realmente, e de fora as pessoas não vão entender. Não, só quem tá dentro vai entender, cara, tem algo diferente, sabe? Tem as competições saudáveis que a gente faz dentro da rede? Tem, né? Claro que tem. Mas eu não consigo imaginar um único franqueado olhando para a loja do lado e torcendo para ela não dar certo. É um olhando com orgulho e fica, que legal, aquela loja que passou por desafios e tá virando o jogo. Como é bom ver. Isso é tão gostoso quando eu recebo. Às vezes as pessoas mandam aquelas mensagens de fechamento mensal ou ali quinzenal e às vezes alguém me responde, não falando da sua loja, falando de uma outra loja lá e olha que legal, cara, meu Deus, cara, isso é lindo demais. Isso é lindo. O cara chega a arrepiar, assim, é realmente algo. Tem conflito, tem diversidade de opiniões para tentar chegar numa solução melhor, mas é bom demais. Eu admiro, é muito bom. Eu admiro isso de, tipo, por exemplo, tá? O que a gente fica sabendo do faturamento de todo mundo, né? Em outras franquias, tu pode chegar e pensar, meu Deus, você é louco, tu divulga o faturamento das outras lojas. Cara, aqui tá todo mundo torcendo junto, entendeu? Eu quero saber quanto eu tô vendendo e quanto o carinha lá da outra cidade, sei lá, parecida comigo tá vendendo, para ver o que eu posso fazer de diferente para evoluir e vender mais. Para eu me inspirar, e não para me comparar negativamente. Isso, né? A gente quer crescer todo mundo junto, a gente quer aumentar a média de faturamento da rede, a gente quer se ajudar para ser mais longevo, a gente quer tudo junto, entendeu? A gente não é separado. Se eu atender bem um cliente em Alegrete, ele vai querer ser bem atendido em Uruguaiana. Exato. Entendeu? Então, não é separado. Talvez esse seja o erro de muitos negócios, né? Pensar muito separado. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco junto no contexto, né? E é uma concorrência boa que existe entre os franqueados. Tu vê o número do outro e o CPV, né? Por que o CPV dele tá menor que o meu? O que eu posso fazer diferente? O que tá fazendo que eu posso? E aí eu tenho uma média de CPV para me comparar, né? Eu tenho uma média ali entre o teórico e o real ali para me conseguir ver o que eu posso evoluir. Eu converso com o Jeff bastante, um cara que eu gosto de trocar ideia, assim, e ele me passa muito feedback, né? Uma vez a gente conversou até sobre shopping, ele disse, cara, shopping funciona assim. Ele me explicou umas coisas que eu nem sabia. Eu estava estudando umas coisas lá também que a gente poderia melhorar no planejamento tributário, e aí eu fui trocar ideia com ele já sabia, me passou até um contato para me ajudar. Então, cara, como é mais fácil quando tu pega pessoas com experiência já naquilo, né, e te dá ali uma dica, né, um macetezinho, e aquilo ali corta um baita caminho que você tem que percorrer para chegar lá. Então, isso só vem para agregar, né?
Muito bom, galera. Muito legal o papo mesmo. Obrigado por esse momento. E vamos finalizando já. Deixo para vocês, se quiserem mandar um beijo pro Vinícius, para quem vocês quiserem. Se tiverem algum recado que vocês queiram passar também, para quem está nos ouvindo, ou até, às vezes, uma provocação que eu falo é o que a Paola de hoje faria diferente, ou daria de dica lá para a Paola de 3, 4 anos atrás, caso queiram também fazer essa reflexão aí para a gente finalizar. Vai lá. Não, eu queria agradecer, assim, agradecer ao Jean, porque eu tenho certeza, assim, que faz 3 anos e meio de Quero, fazem 3 anos e meio que 4 anos que a gente voltou, e hoje eu tenho certeza que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. E dentro dessa convivência de negócio, dentro da convivência de Quero, eu acabei aprendendo com o Jean profissional, não o Jean parceiro, assim, né, companheiro, pai. Eu aprendi com o Jean profissional ali dentro, conheci esse Jean que eu não conhecia, porque esse Jean era lá na Sicredi, era na engenharia, e isso me encantou, assim, mais, sabe? Vendo o quanto ele é profissional, vendo o quanto ele... Às vezes ele falava, a gente tem que economizar, a gente tem que falar, a gente tem que... Ai, que fala tanto em economizar, meu Deus, mulher, né? Então, tipo, eu aprendi muitas coisas com ele. E hoje eu vejo quanto isso, pra mim, assim, foi muito bom para o meu aprendizado, para eu desenvolver tanto a minha família hoje, que somos eu, ele e o Benício, né? E o quanto isso é... Por enquanto, isso aí, porque vai vir outra Quero, vai vir outro filho. Então, eu agradeço a ele, assim, por essa cumplicidade, por a gente ter esse filho maravilhoso e conseguir agregar as coisas, conseguir desenvolver os nossos negócios e por ele me impulsionar também, assim, porque hoje eu tenho uma loja de moda circular também, né? A gente abriu lá em Alegrete e coisas que eu achava que não eram possíveis acontecer, eu tenho certeza que se não fosse ele do meu lado, eu não ia conseguir sozinha. Então, isso assim, ó, é uma coisa que eu agradeço todos os dias, assim, que tem uma pessoa do meu lado que me motiva, que ao mesmo tempo que vai ali e diz não gasta, ele vai ali e me impulsiona para os negócios. Então, não é um não gastar, é investe o teu dinheiro da forma correta, sabe? Vamos guardar para o futuro do nosso filho. E eu entendo ele não querer outro filho, sabe? Porque ele já pensa na faculdade do Benício. Benício tem 3 anos, Matheus. Mas é que é o certo, entende? Sim. Mas eu sei que a gente vai ter um futuro filho aí. Mas esse meu agradecimento, né? Toda a família, nossa família que sempre nos apoiou também. Tanto a família do Jean, assim, ó, que tá sempre do nosso lado. E a minha família, minha mãe, assim, é uma pessoa excepcional. Tá sempre junto com a gente. E acho que a gente tendo esse suporte de família também, por mais que tem pessoas que não moram junto, não convivem, mas tu saber que tu pode contar com aquelas pessoas, isso não tem nada melhor que isso, tenho certeza. Uau! Nossa, pode se abraçar aí, pessoal. Muito bom. Eu acho que eu nem vou falar nada agora. Eu queria agradecer também a Paola. A Paola é uma pessoa que agora vai começar mudou. Não, vou ser bem breve. A Paola é uma pessoa que me transformou, assim, mudou como ser humano, evolui bastante como ser humano. E queria agradecer também a minha família, né? Não existe força sem uma família por trás dando suporte. Ao Benício, né? Nosso bem mais precioso. E a família Quero, né? A gente não existe sem... Eu não chamo nem de equipe, eu chamo a família Quero. Toda a nossa equipe lá de Alegrete e também a franqueadora, né? Que se não fosse eles lá na ponta, né? Não existiria Quero Alegrete. Então não dá para deixar de mandar um beijo para eles, um abraço. Daqui a pouco a gente tá lá de novo. E é isso. Muito bom, galera. Obrigado mesmo. Tenho certeza que a galera vai curtir bastante aí. Tem muita entrega genuína aí nesse papo aí. Muito bom. Igual desde a primeira vez que a gente fez a call e desde o algo a mais que a gente sentiu quando foi lá. Da decisão de ir tão rápido também para o Alegrete olhar aquele ponto, né? Tenho certeza que a Gé também vai lembrar daquela viagem, né? Pô, é super turístico sair daqui para o Alegrete, né? Um feriado. Ali pertinho também, né? Cidade litorânea. Mas valeu a pena aí, muito legal. Depois da inauguração, né? Fui lá conhecer até o espaço
do teu pai, né? Uhum. Então, enfim. Te almoçou até junto. Pedalei lá, pedalei nas Pedalou. madrugadas de manhã No cedo no Alegretão. Alegrete. Muito legal. Boas lembranças. Tomar um Obrigado. mate lá fora. Exato. Obrigado, tá, galera? Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada. Obrigado a Valeu. todo mundo que ouviu até o fim aí. Tamo junto, galera. Valeu!